Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Dê o seu like aí, dê o seu joinha. Se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe também. Da mesma forma que você está sendo abençoado, outras pessoas também estarão abençoadas. Eu estou gravando esse vídeo aqui em casa. Normalmente eu vou gravar da igreja, né? Nós tentamos gravar hoje, mas por problemas técnicos não teve como gravar lá, eu estou gravando aqui em casa. Estamos estudando Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos aí o capítulo 1, né, ministrado lá na igreja, e agora temos o capítulo número 2. Vamos estudar aqui 1 Tessalonicenses 2. Se você puder abrir sua Bíblia, é bom. Se você puder anotar, é bom também. Então vamos aí até 2 Tessalonicenses, vamos estudar todas essas cartas do apóstolo Paulo. E o tema é o cuidado com a vida ministerial. Um cuidado que eu e você precisamos ter com a nossa vida ministerial. O apóstolo Paulo fundou essa igreja lá em Atos capítulo 17, narra a história dela, a fundação dela, o início dela, certo? Ele ficou 3 finais de semana pregando ali a igreja de Tessalônica, ou na cidade de Tessalônica, na sinagoga. Um homem chamado Jason até aceitou, se converteu, foi até preso por esse motivo, mas ele paga a fiança e ele é solto, e ali ficou instalada então ali a igreja dos Tessalonicenses. Essa igreja é uma igreja que amadureceu muito rápido, foi uma igreja que em 3 finais de semana só que Paulo pregou ali, já houve conversão, já houve mudança de vida ali naqueles corações. E a gente vê aqui que no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, de 1 Tessalonicenses, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 12, que fala a forma como Paulo pregou a eles. A segunda parte é do versículo 13 ao 16, como o evangelho foi recebido por eles. E a terceira parte é o desejo de Paulo em ir visitá-lo, mas ele foi impossibilitado de visitar os Tessalonicenses. Então vamos lá, capítulo 2. Presta atenção que na aula de hoje nós vamos ver também algo interessante, que muitas vezes existe muitos mercenários, muitas pessoas que aproveitam, né, da inocência de muitas pessoas que se convertem. Tem muitas pessoas inocentes, tem muito aí mercenário, tem muitas pessoas que vêm ludibriando a mente das pessoas e fazendo o quê? Ganhar dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que só para ela orar por você, ou dizer que Deus vai revelar algo para você, vai revelar você, cobra 50, 80, 100 reais, né? E nós sabemos que isso não é lícito, né? Agora, a gente sabe também que a pessoa que trabalha da obra, que vive da obra, ela depende do dinheiro da obra. Existem muitos missionários que hoje precisam disso, tá? E aí, no capítulo 2, versículo 1 ao 12, que o assunto aqui é a forma como as pessoas receberam, tá? Do versículo 1 e 2, Paulo, fala do seu sofrimento que ele teve lá na cidade de Filipe. O versículo 1 e 2, ele está lembrando os Tessalonicenses do sofrimento que ele passou lá em Filipe. Por que Paulo falou isso? Porque os Tessalonicenses estavam passando por luto, por perseguição, e aquele que quiser viver piedosamente servindo ao Senhor, ele será perseguido. Olha aí o versículo 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada, ou o período que nós estivemos entre vós, não se tornou, não foi algo infrutífero. Paulo está falando assim, o período que nós ficamos aí, não foi um período infrutífero, vocês são prova disso, tá? Mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipe, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então Paulo está lembrando da perseguição, da luta, ele foi preso lá, juntamente com Silas, onde à meia-noite acontece aquele terremoto ali, o carcereiro se converte, depois você pode ver isso em Atos capítulo 16. Então Paulo está lembrando os Tessalonicenses do que aconteceu lá. Eu achei algo interessante quando eu estava meditando nesse estudo aqui, que Paulo poderia muito bem, quando ele passou pelo que ele passou lá em Filipe, ele desistir, como a maioria das pessoas hoje desiste. Quando alguém vai fazer algum ministério, vai exercer um ministério dentro da igreja, ou um ministério fora da igreja, quando ele acha a primeira barreira, o primeiro obstáculo, ele desiste. Aqui a gente está vendo que Paulo não desiste. E você não venha desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus obstáculos, dos seus sonhos, dos seus projetos, por causa dos obstáculos, né? E aí, no versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano. Então Paulo vai falar aqui, ó, é porque ele estava sendo acusado de 3 coisas, de engano, de impureza e má intenção.
Olha o que ele fala aqui no versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, impureza, e nem se baseia em dolo, ou má fé, ou má intenção. Então Paulo está falando assim, não há má intenção da parte nossa, nós não somos pessoas que incentivam a promiscuidade, porque Paulo estava sendo acusado de incentivador da promiscuidade, ele está falando aqui que ele não é incentivador disso, tá? Então, no versículo 1 ao 3, é isso que a gente vê aqui. Agora, no versículo de número 4, a gente vai ver aqui que Paulo, através aí, Paulo serviu de base, Paulo serviu de exemplo para os Tessalonicenses através das suas palavras e através do que ele fez, através da sua obra. Então Paulo, ele trouxe duas coisas importantes para os Tessalonicenses, ele ensinou e os Tessalonicenses aprenderam, através do que ele falava e através do que ele fazia. Então não basta apenas falar, nós precisamos falar e fazer. E aí, por isso que o tema é cuidado com o seu ministério. Porque às vezes você diz ser cristão, mas não tem amor no seu coração. Talvez você quer pregar para uma pessoa, mas você precisa, além de amar essa pessoa, mostrar, praticar boas obras para com ela. Porque a Bíblia diz, Tiago fala, que as obras sem fé, ela é morta. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos também ter boas obras. E aí ele vai falar aí, no versículo de número 3 ao versículo número 6, com as palavras dele, a pregação de Paulo era verdadeira, sincera, ousada e direta. Olha só o que ele diz no versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de não confiar a ele o evangelho, o Paulo está falando assim, Deus confiou o seu evangelho em nós. Assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Interessante, Paulo cita uma frase muito interessante, Deus prova o nosso coração. Deus prova o seu coração. Toda a sua intenção ela é provada. Por isso que lá em 1 Samuel, capítulo número 16, no versículo 7, quando Deus vai ungir Davi, manda ungir Samuel, Deus manda Samuel ungir Davi a rei, e Davi era o menor, o caçula, Samuel ficou indeciso, pensando, mas como vou ungir esse menino? Aí a Bíblia fala lá que Deus não vê como o homem vê o exterior, e Deus vê o coração. Aí o versículo de número 5 diz o seguinte, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus diz ter testemunha. Então Paulo fala aqui que ele não está bajulando ninguém, que ele não chegou lá pelo fato de alguém ser financeiramente melhor, ou ter uma autoridade maior sobre a cidade, ou sobre as pessoas, ele não teve de bajulação para com as pessoas, ele tratava todo mundo da mesma forma, de igualdade, não havia um de um jeito e outro de outro jeito. Aí no versículo de número 6, a respeito aí que as pessoas seguem o testemunho de Paulo pelo que ele falou, também jamais andamos buscando glória de homem, nem de vós, nem de outro. Então Paulo não estava querendo que as pessoas, Paulo não estava querendo receber tapinha nas costas, Paulo não estava querendo receber aplauso, Paulo estava lá querendo fazer o quê? Fazer o que Deus mandou ele fazer, pregar a palavra de Deus. Então no versículo 9, agora nós vamos pular o 8, depois nós vamos voltar no 8, no 7 e no 8, Paulo vai falar aqui que as pessoas aprendiam pelas obras dele. No versículo 9, ele vai falar assim, eu vou resumir para você, no versículo 9 ele fala assim, olha, eu não quis receber nenhum dinheiro de vocês para não pesar para vocês, para não ficar pesado para vocês. Por quê? Porque os Tessalonicenses eram um grupo de pessoas, os que se converteram fiéis, porém os que não se converteram, para que não pudesse ter motivo deles acusarem, Paulo falou, não vou pegar dinheiro nenhum desse povo, porque a Bíblia relata que o trabalhador é digno do seu salário. Quem vive da obra depende do dinheiro que entra na obra. Como é o meu caso, eu sou pastor com tempo integral, eu vivo financeiramente da obra de Deus, através do que a igreja passa para mim, através de oferta, que algumas vezes Deus toca no coração de certas pessoas para poder estar abençoando a minha vida. E é assim que eu vivo. É lógico que constantemente eu sempre tenho algum trabalho extra também, como o Paulo tinha. Não é o tempo todo que Paulo tinha, mas Paulo de vez em quando ele tinha um trabalho extra, ele era fabricante de tendas, né? Então Paulo ele não quis depender financeiramente dos Tessalonicenses, porém Paulo tinha a igreja de Filipe que sempre ajudava financeiramente Paulo. Paulo, quando estava lá em Corinto, pastoreando a igreja de Corinto, quem estava ajudando era a igreja de Tessalonicenses. A igreja de Roma sempre ajudou o apóstolo Paulo financeiramente, mas a igreja de Tessalonicenses, Paulo evitou.
para que não pudesse ter motivo para que o povo pudesse falar. Então, o povo aprendeu isso com Paulo. Agora, no versículo 7 e 8, Paulo vai tratar o povo como filho. Olha só o versículo 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Paulo está falando assim, nós poderíamos exigir de vocês que vocês nos abençoassem financeiramente ou estivessem mantendo enquanto eu estivesse pastoreando vocês. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Então Paulo fala assim, eu cuido de vocês da mesma forma que a mãe cuida do filho. Versículo 8, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. E Paulo está falando aqui que ele sofreu para poder pregar. Interessante que Paulo sai correndo de Tessalonicenses. Ele teve que, sair de lá correndo, porque ele estava passando por uma perseguição, né? Silas teve que sair, Lucas teve que sair, né? O Timóteo teve que sair, não pôde ficar lá em Tessalônica junto com o apóstolo Paulo. Mas aí ele vai relatar algo interessante, versículo 11. Olha o versículo 11 e versículo 12. Né, versículo 11 diz, e sabeis ainda que de que maneira, como o pai a seus filhos, cuida a cada um de vós, exortando-vos, consolando-vos, admoestando, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo está falando aqui o seguinte, olha, da mesma forma que o pai orienta e instrui o filho, eu orientei vocês. E ele diz aí, exortando-vos, consolamos e admoestamos. Então, 3 coisas Paulo fez com o povo. Exortou o povo, certo? A exortação é uma correção, tá? Então, Paulo corrigiu algumas coisas do erro das pessoas. Consolou. Trouxe consolo para as pessoas, ânimo, motivando as pessoas a não parar, tá? E admoestando, colocando eles no trilho, certo? Para quê? Para viver de modo digno de Deus, para que agradasse a Deus, tá? Agora no versículo número 13 e 16, é a segunda parte, como o evangelho foi recebido por eles. Como o evangelho foi recebido por eles. Nós vimos como Paulo pregou, agora como o evangelho foi recebido por eles. O versículo 13 fala que o evangelho foi recebido com entusiasmo, né? Se tem uma coisa, até uma pergunta eu fiz para a igreja quando eu preguei essa passagem ali, eu falei, o que é que motiva você? O que é que traz alegria ao seu coração? Se tem uma coisa que traz alegria para mim e também para o apóstolo Paulo, era conversão genuína, verdadeira e crescimento espiritual. Conversão genuína e verdadeira das pessoas e crescimento espiritual. Quando eu vejo pessoas se convertendo onde eu pastoreio, quando eu vejo pessoas que eu pastoreio, não somente na igreja, mas através das redes sociais, tem muitas pessoas que eu pastoreio, até pastores eu acompanho, né? Estou servindo de mentor para pastores, para poder cuidar deles. Então, quando eu vejo os pastores crescendo, quando eu vejo pessoas crescendo, amadurecendo, isso gera uma alegria no meu coração. Olha o versículo 13 que diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Então, Paulo vai dizer aqui uma coisa que ele estava sempre agradecendo a Deus, que é o quê? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando eu me converti, eu lembro até hoje, eu estava no monte orando com alguns amigos, tinha 6 meses que eu estava na igreja, e eu ainda não tinha tido uma experiência forte com o Espírito Santo. Os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, os tradicionais chamam de plenitude do Espírito Santo. Então eu ainda não tinha tido isso. Eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo e nem não me sentia cheio do Espírito Santo. E eu comecei a olhar para as pessoas ali orando em línguas, outros olhando em português, e eu estava no monte, a 30 quilômetros de Goiânia, e eu olhei para Goiânia, para as luzes de Goiânia, e poucos meses antes eu era DJ, eu era dançarino de hip hop naquela época lá, eu estou falando aqui 1995, e eu olhando para lá e eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Parecendo bobo, olhando para o tempo, falando com o tempo, será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus existe? Amados, não foi 2 minutos, eu comecei a cantar um louvor, na metade do louvor eu comecei a orar em língua, eu fui tomado pelo Espírito Santo. E quando eu me percebi, eu estava deitado no chão orando em línguas. E na hora,
na hora, o que veio na minha mente foi o seguinte: a palavra de Deus ela é verdadeira, porque ela converteu o meu coração. E eu estou há 28 anos servindo ao Senhor, vou fazer 28 anos agora servindo ao Senhor. Então, Paulo está falando aqui que a palavra de Deus transformou, libertou, trouxe vida àquelas pessoas. Tá? A outra parte aqui, como o evangelho foi recebido por ele, foi por entusiasmo. Versículo 14 ao 16, elas perseveraram firmemente, mesmo sofrendo. Versículo de número 14 ao 16, eu vou ler para você bem devagar. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Está falando da igreja primitiva que passou por perseguição. Porque também padeceste, passou por luta, né, da parte dos vossos patrícios, está falando dos patriarcas, né, dos primeiros pastores, vamos dizer assim, dos apóstolos, patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. A perseguição que eles passaram. Você sabe que a igreja primitiva foi perseguida, começou a ter ali a martírio, a matar as pessoas para poder negar Jesus. Nega, senão vai morrer, nega, senão vai morrer. Né? O rei Nero, que colocou fogo em Roma, ele é uma das pessoas que mais fez isso. Ele tinha um prazer de ver as pessoas, os cristãos sendo comidos pelos leões. Ele tinha um prazer de colocar os cristãos nos postes vivos, amarrar eles vivos no poste, tacar fogo e queimar. Ele tinha prazer em fazer isso. E aí, ele era um sanguinário, sanguinário. E aí diz aqui que no versículo 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, está falando dos judeus, que não somente perseguiu a igreja, mas matou o Senhor Jesus, os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos, está falando aqui que eles são inimigo de Deus, inimigo dos apóstolos, inimigo de todo mundo. O final do versículo fala aí, adversário de todos os homens, versículo 15. 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Está falando o seguinte, que a ira de Deus veio sobre essas pessoas que impossibilitou, que atrapalhou da palavra de Deus ser pregada. Se você é uma pessoa que tenta pregar no seu trabalho, existe alguém que atrapalha, deixa que Deus vai tratar essa pessoa. Você não precisa falar nada, não precisa brigar com ela, não precisa odiá-la, pelo contrário, ama essa pessoa. Se você puder orar por ela, ora por ela. Um conselho, você quer amar uma pessoa que você não gosta dela, passa a orar por ela e você vai passar a amar ela, experiência própria. Assim como me converti, tinha um rapaz, né, um presbítero, professor que deu aula de batismo para mim, eu não gostava dele. Eu olhava para ele, a risada dele me irritava, a forma dele conversar me irritava. E aí um dia Deus, ele pregando, ele falou assim, se tem alguém que você não gosta dela, passa a orar por ela. E eu passei a orar por esse irmão. Eu era recém-convertido. E aí, amado, se tornou um dos melhores amigos meus. Infelizmente, agora dia 2 de fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2021, ele faleceu através do Covid, né, pelo fato do Covid. Então, assim, mas foi uma pessoa que me ajudou demais a servir o Senhor, foi meu intercessor, meu conselheiro. Continuando, então, encerrando aí a parte final, Paulo tentou ir até aos Tessalonicenses, né, no versículo de número 17, eles são a sua recompensa e a coroa. Paulo fala, vocês são a minha recompensa. Olha o 17 e o versículo 19. Eu vou pular o 18, porque o 18 é a conclusão. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vida? Não sois vós? Então Paulo está falando assim, que eles são a coroa dele, ele está ausente deles, mas presente espiritualmente, porque ele sempre ora por eles. E agora olha aqui o versículo 18 que eu quero concluir. Paulo vai falar que ele foi barrado por Satanás em querer ir lá. Paulo tentou 2 vezes, olha só o versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo amor que Paulo tem para com eles, pelo carinho que Paulo tem para com eles. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo,
não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás barra o caminho de Paulo. Satanás tem poder para barrar os caminhos das pessoas? Sim. Mas ele pode barrar o caminho das pessoas? Não. Não, peraí, pode ou não pode? Ele tem ou não tem poder? Ele é permitido por Deus para fazer o que ele quiser fazer com a gente. Deus permite ele. Vamos lembrar de Jó? A Bíblia fala que Jó perdeu 10 filhos, perdeu sua saúde, perdeu seus bens, seus amigos os acusaram de pecado, a sua mulher fala, amaldiçoa o seu Deus e morra. Então Jó não tinha ninguém mais. Um homem rico, como é que pode? Jó estava em pecado. Alguns ainda falaram assim, você está assim porque você está em pecado. Você está assim, cadê o seu Deus? Aí a mulher de Jó fala, amaldiçoa o seu Deus e morra, rapaz, não tem mais solução não. Quem era Jó antes? Qual era o estilo de vida de Jó? Jó 1:1, capítulo 1, versículo 1, acho que você sabe. Se você não sabe de qual, diz que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, desviava do mal. E quem fala isso é Deus. Lá em Jó capítulo 2, ele repete isso novamente. Tem visto meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus? Não existe ninguém igual a ele na face da terra. Então, amados, Satanás impediu. Como é que Satanás pode nos impedir hoje? Através das brechas que nós damos. Sabia disso? Através das brechas que nós damos. Joga desânimo, joga incredulidade, acusação. Muitas vezes, amados, eu estou há 25 anos pastoreando, mas eu posso dizer que eu estou quase com 28 anos pastoreando, porque 2 meses depois que eu me converti, eu passei a ser vice-líder de um grupo de 35 pessoas, e 6 meses depois da minha conversão, eu batizei, e assim que eu batizei, eu passei a ser líder oficial desse grupo de pessoas. E com 2 anos e meio, eu era o segundo pastor da igreja com tempo integral. Então, eu falo isso porque muitas vezes gera desânimo. Você tenta com a pessoa, e você não vê resultado. Às vezes dá vontade de parar. Só que eu sei que o diabo, ele atrapalha, ele tem a sua forma. Às vezes ele cega. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o demônio, o príncipe desse mundo, ele tem cegado o entendimento das pessoas. E ele faz isso com as pessoas, ele cega o entendimento. E as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Então, amados, não desiste, seja perseverante, mas lembre-se, cuide sempre da sua vida ministerial, cuide sempre do seu ministério. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, espero que tenha sido edificado. Aguarde, logo mais vamos aí gravar, se Deus quiser, direto da igreja, ali ao vivo da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. Dê um comentário aí, comenta algo aí, faz uma pergunta e também compartilhe esse vídeo e dê um joinha. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.